Agora, vou chamar aqui já o professor Sérgio, fazendo uma breve apresentação do professor Sérgio, que ele vai falar um pouco para a gente sobre o Raspberry, usos e possibilidades. Então, professor Sérgio, possui graduação pela Universidade Metodista de Piracicaba, licenciatura para a formação de professores do IFSP, lato sensu em rede de computadores, na ESAD, lato sensu em gestão pública na Universidade Católica Dom Bosco, mestrado em ciência da computação na Facamp, e atualmente é professor de informática na rede de computadores, né, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Registro. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em análise de sistemas, atuando principalmente nos seguintes temas: Java, C, né, com programação objetos, Arduino, Raspberry, educação à distância, desenvolvimento de projetos, hardware, Windows, Excel, entre outros aí, tantos assuntos que o professor trabalha. Então, trabalhou 4 anos com ensino à distância, atuando como tutor, formador e coordenador de tutores, além de tudo isso, né, que eu já comentei. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa semana, Sérgio. É bom poder, né, contar aí com os colegas do IF também participando e mostrando todo o conhecimento, né, que a gente tem dentro da nossa rede também, né. Então, vou dar aqui o espaço, então, para que você se apresente, né, comente mais alguma coisa, e daí depois eu subo a sua apresentação, tá bom? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Fui o Felipe Almeida, diretor do Instituto Federal de Boituva, onde eu trabalhei por 5 anos antes de vir para registro. Já tem 5 anos que eu estou em registro, né? 10 anos de Instituto Federal. Mas o Felipe Almeida me fez um convite para dar essa palestra. O Éder Sacconi, que efetivou, fez o contato e finalizou. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de estar novamente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ministrando uma palestra. Quem me acompanha aí no Instituto Federal sabe que eu estou desde acho que 2012 trabalhando efetivamente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E trabalho também, acho que desde 2013 que eu mexo com Raspberry. Infelizmente, eu não consegui dar utilidade para os Raspberries aí no meu mestrado. Eu acabei puxando o meu mestrado para uma área um pouco diferente, mas que é reconhecimento de imagens, e a gente estava utilizando um Kinect, então não foi tão apropriado assim dar uso aos Raspberries, né? Mas em trabalhos futuros aí relacionados ao meu mestrado, provavelmente eu vou tentar implementar com o RASP, né? Bom, já fui apresentado, né? Tá extensa até a apresentação, mas acho que já posso compartilhar aqui a apresentação, tá? Deixa eu puxar aqui. Tela inteira. Tudo bem. Tá aparecendo aí? Imagino que... Está sim, pode ficar tranquilo que está aparecendo. Joia. Então tá joia. Bom, eu vou começar, vou tentar ser um pouquinho breve, né? Vocês sabem que professor, né? O Diego mesmo falando aí na apresentação anterior, o professor fala demais, né? Por natureza, pela nossa natureza, né? Então eu vou tentar ser um pouco breve, não passar de 4 horas de apresentação. Não, quer dizer 45 minutos, né? De apresentação. Bom, a minha ideia na apresentação de hoje é apresentar esse rapazinho aqui, que é o Raspberry Pi, Raspberry Pi, né, em inglês, e mostrar um pouquinho os usos e as possibilidades dele, tendo em vista que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para quem não conhece, cada ano ela tem um tema diferente, né? Até estou usando uma camiseta aqui, acho que é de 2016, né, que eu e a Ronise organizamos a Semana Nacional em registro, com apoio do CNPq, foi uma festa muito grande lá, a professora Ronise aqui de registro, né? Eu participei da organização também de diversas Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia lá em Boituva, juntamente com o professor Felipe Almeida, ele era coordenador de pesquisa, o professor Bruno Luz, que era diretor lá do IF Boituva. Então, cada ano é um tema. Esse ano, inteligência artificial. Então, qual é a ideia? Como que eu vou encaixar o Raspberry ali? Né? Bom, a ideia do Raspberry ideia inicial é popularizar o computador. Fazer um computador de baixo custo
de fácil acesso, de baixo consumo energético, mas com potencial. Então, deixar o computador mais popular. E popularizando o computador, principalmente dando ênfase em linguagens de programação, a ideia é popularizar as linguagens de programação para crianças em alfabetização, né? Deixando o computador mais popular, levando o computador aonde ele não conseguiria ir antes, né? A gente consegue também popularizar a inteligência artificial, tá? Bom, minha apresentação eu vou pular, mas eu vou só passar aqui e deixar meu contato, né? Essa apresentação eu tenho ela no meu site, profsergiogodoy.com.br, né? Meu e-mail é sergioaugustogodoy@gmail.com. Então, quem tiver interesse pode ter o acesso ali. Bom, esse aqui é o carinha, ó, o tal do Raspberry Pi. Esse é o site oficial deles, tá? É uma entidade organizacional, uma organização, tá? Sem fins lucrativos. O site deles é muito grande, muito extenso, apesar de ser em inglês, mas em geral programadores têm uma certa facilidade com o inglês, né? O pessoal da informática tem uma certa facilidade com o inglês, mas tem alguns sites não oficiais que são muito próximos desse, que tentam trazer quase o mesmo conteúdo desse site em português, tá? É só dar uma googada lá, jogar no Google e pesquisar raspberrypibr.com.br, se não me engano, agora falhou a memória, mas esse aí é um dos mais próximos aí que tem do site oficial, tá? Então, qual é a ideia dele? Bom, ele é um computadorzinho do tamanho de um cartão de crédito. Não sei se dá para ver aí, minha webcam não é tão grandes coisas, mas aqui ele tá com case e tudo, então ele tá grandão, né? Case é a caixinha dele aqui, para protegê-lo, né? Inclusive, em inglês, eles são chamados de Credit Card Size Computer, computador do tamanho do cartão de crédito. Ele não é o único, existem outros, né? Com outras estruturas, com outros formatos, mas a ideia principal é que eles sejam pequenos, que tenham um baixo consumo de energia e que tenham um preço acessível, tá? E a ideia é que ele seja um computador mesmo, que ele faça tudo que o seu computador, seu notebook faça. Exemplos, né? Planos de cálculo, processamento de texto, jogos, reprodução de vídeos e estações de programação, tá? Ser um computador onde você pode utilizar para desenvolver sistemas, para programar, tá? Que é o grande eixo aí da inteligência artificial, né? Programação e bases de dados cada vez mais gigantescas, né? E esse uso de linguagem de programação permite um dos fundamentos, quando o Raspberry foi criado, que era ensinar a linguagem de programação para crianças em escolas de todo o mundo. Por que é importante ensinar programação para crianças? Porque elas estão numa fase de alfabetização onde o raciocínio lógico delas está acelerado, elas estão aprendendo muita coisa, e a programação ajuda muito o raciocínio lógico. Ajuda a aprender matemática, a aprender física, ajuda a interpretação de texto. Então, essa é a ideia inicial, né, dos inventores aí. Tá? O projeto foi iniciado dentro de uma universidade, como grande parte dos projetos acontecem, né? A Universidade de Cambridge, pelo professor Eben Upton, tá? E logo que veio a ideia, eles já criaram uma instituição sem fins lucrativos, tá? Então, tudo baseado em ensinar, em aprender, em difundir, tá? Nunca visando lucro, até por isso também o custo dele ser tão baixo, né? A ideia é ensinar programação para crianças e que ele tivesse poder de processamento, mas que fosse fundamentalmente de baixo custo. Bom, como que ele funciona? Como ele é um computador, ele tem um sistema operacional, ele tem que ter um sistema operacional como Windows, como iOS, como Linux, tá? Os sistemas operacionais para Raspberry Pi são todos baseados no Linux, mas não são versões comuns de Linux. As versões de Linux que rodam em computador, elas têm que ser programadas de acordo com o processador desse computador, desse notebook, tá? E o processador do Raspberry tem uma arquitetura diferenciada, então é um Linux
moldado, alterado para que funcione nesse processador, a ARM, tá? Mas, assim, todos os sistemas operacionais que rodam no Raspberry Pi, hoje em dia aumentou muito essa gama de sistemas operacionais, antes eram 3 ou 4, hoje em dia tem vários, né? Tem até o Ubuntu, que é um dos Linux bastante conhecidos, né? O Raspbian, que trocou de nome, agora é Raspberry OS, sistema operacional do Raspberry, né? Que é uma versão de Linux baseada no Debian. Debian é um Linux bastante comum também, mas todos eles têm o Python e o Scratch como ferramentas embutidas já nesse sistema operacional, tá? E que são duas ferramentas muito comuns para ensinar programação, principalmente o Scratch, que é uma ferramenta para popularizar a programação para crianças, tá? Ele ensina a programação através de blocos, que até quem conhece Lego sabe, né? Que Lego também utiliza uma linguagem de programação baseada em blocos, e Lego é muito utilizado para ensinar programação, ensinar lógica para crianças. Scratch é uma dessas ferramentas. E o Python é uma linguagem de programação muito fluida, muito parecida com o inglês. Então, isso traz também uma facilidade para criança ou para jovens aprenderem a programação. E essas duas ferramentas são nativas. Você tem um computadorzinho, o hardware, né, o Raspberry, tá aqui. Eu ponho um cartãozinho de memória nele, instalo um sistema operacional aqui, tá? E já vem com o Python, já vem com o Scratch. Então, é só abrir o programa e começar a utilizar. Tá? Bom, essa é uma telinha de exemplo aqui de um Python, um programinha utilizando lista, fazendo somatória. Quem conhece programação percebe que nunca viu Python, né? Percebe que é super simples, tá? Trabalhar com vetor, até, não é o caso de eu ensinar programação aqui, nem daria tempo, né? Mas é só para mostrar uma telinha aí de um Python fazendo um for, um loop, fazendo uma somatória aí de itens de uma lista, né? E esse é o Scratch, gente, eu fiz curso de Scratch, eu achei muito legal, muito gostoso. Uma amiga do Itapetininga, né, começou o mestrado comigo na UFSCar, por fim eu saí da UFSCar, vim para a Unifacamp, e ela trabalhou bastante com Scratch, muito legal isso aí. Você programa através desses blocos que estão aqui na lateral esquerda aqui da tela, e você faz animações, quer dizer, é uma coisa que chama muita atenção das crianças, né? Esse gatinho é uma das animações que a gente pode criar quando a gente está programando no Scratch. E o Scratch já vem instalado no Raspberry, uma ferramenta para ensinar programação. Bom, vamos falar do Rasp, né? Esse é um dos meus kits. Eu tenho 4 kits de Raspberry. Meio viciado, assim, meio fanático, né? Esse é um dos meus kits, esse aqui é o primeiro kit que eu tive, né? Eu comprei a placa do Raspberry, na época o dólar era baixo, era um valor baixo, era R$1 e pouco. 1,50, não chegava a 2. Então, eu paguei bem barato nele. Por quê? Porque o Raspberry Pi, não importa a versão que saia, ele vai sempre, a versão mais recente vai custar $35, tá? Na plaquinha. O equipamento em si, tá? Claro que você tem que comprar outras coisas depois. Aqui na minha foto tem um mouse sem fio, um teclado, cartões de memória, cabo HDMI para ligar, porque ele vem sem monitor, né? Então, para ligar o computadorzinho no monitor, um cabo HDMI, uma fonte de alimentação, que é a mesma de celular. E hoje em dia está tão popular isso aí, né? Cabo de alimentação para celular, tá? Nessa foto aí tem uns adaptadores HDMI para VGA, HDMI para outros fatores aí, tá? Outros tipos de monitores, né? Que a gente pode... O quê? Eu uso aqui em casa uma televisão minha, de 32 polegadas, tá? Teclado sem fio, mouse sem fio. Então, eu tô aqui, né? Onde eu tô aqui agora, eu tô de cara com o meu computador, com o meu desktop. Né? Eu tenho notebook também, mas eu uso em casa aqui, eu uso mais meu desktop. Meu notebook eu uso mais para usar, para levar, né? Como portátil mesmo, para levar de um lugar para o outro, né? E aí, do lado esquerdo aqui, do meu lado esquerdo aqui, tem uma TV que eu uso para assistir jornal, né? E eu ligo meus Rasp ali, são 4. Tá? Então, eu ligo meus Rasp ali, e teclado e mouse sem fio, e eu aqui da minha escrivaninha vou controlando eles, né? Uma TV de 32, grandona, mesmo de óculos eu consigo enxergar legal, né? Dando um zoom aí em alguns itens, olha, um extensor USB, se você for usar muito equipamento USB ligado nele, adaptadores VGA, HDMI, o adaptadorzinho ali para o teclado e mouse sem fio,
tá? Cartões de memória, porque o Raspberry, ele não tem um disco aqui, não tem um HD, tá? Então, você utiliza esses cartões aqui de memória SD, tá? Com adaptador, cartãozinho pequeno, tá? Nos Raspberry mais novos não precisa do adaptador, é só o cartão, e você coloca aqui dentro sistema operacional e salva as informações que você quer aí. Ele tem rede sem fio e tem conector para rede cabeada também, então você consegue fazer, né, todo esse trabalho em rede também do computador, assim, né? O case, teclado com fio, teclado sem fio, esse pequenininho aqui de baixo no canto da esquerda, aqui é um teclado sem fio, esse cara é mó barato, né? Ele é teclado e aqui também tem um mouse touch, eu estou usando muito ele nos meus Rasp, porque eu fico longe da TV, tá? E uso os Rasp ali na TV, bem legal, né? Tá? Aqui dando um zoom numa plaquinha de Rasp que eu tenho uma que é o modelo B, tá? Dentro do case, né? Já o modelo B+, que tem mais portas USB, o conector de rede, aí, o RJ45, tá? Essa é uma câmera que eu comprei para Raspberry, na época lá em Boituva, né? Eu e o professor Fernando Salina, a gente estava mexendo um pouquinho com carrinhos, né? Com a câmera em cima do carrinho, o professor Thiago Donadon, todos grandes companheiros aí do IF Boituva, que estavam com seus drones aí, colocando câmeras. Eu tenho 2 câmeras para Raspberry, dos 4, né? Eu tenho 2. Tá? Eu utilizo para monitorar minha casa, um deles eu uso para monitorar minha casa, que nem câmera IP, que eu tenho aqui em casa também, tá? Mas eu uso um deles aqui no quintal, fica ligadinho lá para monitorar. É um pouquinho mais caro do que uma câmera IP, mas eu coloco ele lá quando eu vou viajar, né? É uma câmera assim esquisita, né? Uma webcam, galera. Só que ela é esquisita porque, assim como o Raspberry, né? Ela não tem aquela capinha fechada, bonita, que deixa ela bonita, né? É só a plaquinha, só o circuito impresso ali, né? E então fica meio estranho, mas dá para colocar em cases, né? Em caixinhas. Fica bonitinho. Olha a minha TV aí, minha escrivaninha, né? Com a minha galera toda, os 4 ali, né? Aqui no cantinho da esquerda tá meu Raspberry 3, com tecladinho e mouse sem fio, é esse que está mostrando na tela aqui, cabo HDMI ligado na minha TV. Minha TV não é smart e eu uso o Raspberry para transformá-la em smart. Eu assisto Netflix, eu uso o navegador, né? Vejo Facebook, vejo e-mail, numa telona de 32, fica bem legal, né? Assisto filmes e por aí afora, tá? Aqui no meio tem o meu primeiro Raspberry 1, que eu instalei um RetroPie nele. Tem até um joystick aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver. O RetroPie é um package, um pacote é um sistema operacional que já vem com um pacote de jogos antigos, retrô. Né? Eu uso muito Atari. Né? Minha mãe e meu pai, se estiverem assistindo aí, oi mãe, oi pai. Né? Sabem que a gente teve um Atari, eu gostava muito do Atari. E eu tenho os joguinhos aí, então às vezes eu tiro meu Rasp 3 e ponho ali o RetroPie e fico jogando Enduro, fico jogando River Raid, né? Depois eu tenho 2 Raspberries ligados em telas de cristal líquido. Esse aqui é um Rasp 3 também, tá? Com uma tela de 7 polegadas, a câmera tá ligada aqui. Esse cara que eu uso, que eu deixo no quintal, aí eu uso como câmera IP com rede sem fio e tal. É tela touch, gente. Ele parece um tablet, tá? O detalhe é que eu não coloquei ainda uma bateria para sustentá-lo, então eu ligo ele ligado em uma fonte, que é um carregador de celular normal. Então isso não dá muita mobilidade a ele, tá? Mas ele funciona, no caso, com 2 baterias power bank, sabe? De celular, de carregar celular, tá? Um para o Raspberry, um para a tela. Essa tela de 7 polegadas, ela precisa de uma alimentação separada do Rasp. O Rasp não consegue suprir a energia dela. Então, 2 power banks desse aqui conseguem suprir energia. Ou você pode, se você é da área de eletrônica, de mecatrônica, como tem aqui no registro, né? A galera aqui da mecatrônica, professor Carlos, professor Danilo, Jonathan, Silvinho, Taki, né? Eles têm o GRIF aqui, o grupo de robótica, né? E eles estão começando a usar Raspberry agora. O professor Carlos está com uma equipe trabalhando com Raspberry ali na robótica, né? Então dá para fazer uma adaptação de uma bateria, sei lá, uma bateria menor, não precisa de 2 power banks, né? É que eu não manjo muito das eletrônicas, né? Mas dá para adaptar uma outra bateria, o Edinho, né? A galera aqui do IF Registro, né? O professor Varela, nosso diretor aí. E aí aqui no meio tem a telinha de 3,5. Essa eu uso no power bank, tá? Depois eu vou ligá-lo aqui
Essa aqui eu uso no Power Bank porque eu estava fazendo umas brincadeiras aqui em casa. Aqui o Power Bank ligado na minha telinha de 3,5 polegadas. Estou ligando o Raspberry aqui para vocês verem, ó. Não estou vendo minha tela, então não consigo ver meu vídeo. Não sei se tá vendo legal assim, mas eu estou fazendo uma brincadeira com esse carinha aqui em casa, né? Eu estou passeando com ele pela casa, fiz um programinha em Python que checa o sinal, os pacotes TCP/IP da minha rede, tá? Para eu ver aqui como é que está meu roteador sem fio. Eu quero ver onde que tá bom o sinal, onde que tá ruim o sinal, onde que eu devo pôr repetidor, onde eu não devo. Eu estava fazendo essa brincadeirinha, subi no forro outro dia, rodei o forro inteirinho da minha casa aqui. Não é uma mansão, né? A casa é pequena, mas... então ele tá portátil, eu tô com o Power Bank aqui, ponho no bolso, fico com ele na mão, tá? A canetinha, né? E vou rodando o sistema aqui e vendo, ele vai dando pings na minha rede sem fio, eu vou checando os TTLs e vou brincando, tá aqui, ó, né? O meu brinquedinho. Tô brincando um pouquinho com ele bastante. Tá, esse é o case do Raspberry 7, ele já tá num case, tá? Então o display, né, na parte da frente, esse avançado aqui atrás é o Raspberry em si, tá? Eu ligo uma fonte de energia na tela, uma fonte no Raspberry. Então, se fosse alimentar por bateria, precisaria de 2 baterias, tá? Depois eu vou falar da voltagem e amperagem das fontes, tá? Opa, pulei um monte. Apertei o End, galera, em vez de Page Down, desculpem aí. Tá aqui. Esse é o RetroPie que eu uso. Aqui o de 3,5, né, rodando com a canetinha. Esse é o RetroPie, né? Eu instalei para jogar joguinhos, né? Eu ia comprar um joystick ali sem fio, mas faltou verba. E aí eu acabei esquecendo, hoje em dia eu jogo com cabo mesmo, né? Bom, aqui o Raspberry 3 que eu uso para ver Netflix principalmente, tá? E para programar em Python. Aí eu não uso esse teclado aí, eu uso esse meu teclado que eu estou usando aqui agora, que é um teclado sem fio. Tá? Um mouse também sem fio, da HP, que eu curto, muito bons os dois. Tá? Agora vamos falar um pouquinho do RASP em si, tá? O que é interessante, que eu falei que a galera do GRIF aqui de registro, o grupo de robótica aqui de registro, tá começando a trabalhar com o Raspberry. Bom, quem conhece Android vai saber que o Android não é um computador, né? Ele é um equipamento de prototipagem, né? E ele tem o GPIO. Esses pinos aqui na lateral esquerda, que os Raspberries têm, e que tem finalidades específicas, tá? Alimentação de 5 volts, entrada analógica, entrada digital, saída analógica, saída digital. E o Raspberry tem esse GPIO, essa é a versão da Raspberry mais antiga, os Raspberries mais novos têm mais pinos, com mais funcionalidades. Então, isso permite que o Raspberry seja utilizado na indústria, por exemplo, ligado a um equipamento, tá? E ele receba informações desse equipamento, receba informações de sensores, e aí você desenvolve um sistema em Python ou qualquer outra linguagem de programação. Ele também roda PHP, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho, ele roda uma versão light aí do Windows 10, então ele roda sistemas feitos em C Sharp, por exemplo, tá? Ele não roda o Windows, né? Mas roda sistemas para Windows, envolvidos para Windows, ele roda no Raspberry, como um cliente de rede, né? Então, esse GPIO que dá essa possibilidade do Raspberry entrar na indústria, entrar na automação residencial, tá? E começar a participar da inteligência artificial. Bom, só para resumir aqui, ó, HDMI, USB RJ45 para rede. Aqui, galera, é um SoC, é um chip embutido, tudo junto. Processador, memória e processador de vídeo. CPU, GPU e RAM aqui no meio, tá? É o famoso processador ARM, tá? Isso aqui miniaturiza o Raspberry, diminui custos, tá? Esse é o Raspberry 4. Reparem que GPIO tá bem maior, tem mais pinos, praticamente os mesmos que tem no Android, no Arduino, tá? USB 2, USB 3, rede gigabit, tá? 2 alimentações, 2 entradas de alimentação,
3, na verdade, né? USB-C, que é a mais nova, e uma alimentação, perdão, USB-C, que é a mais nova, tá? Do Raspberry 3 para trás, esse é o 4, tá? Do Raspberry 3 para trás utiliza aquela entrada um pouquinho mais antiga dos celulares mais comuns aí, agora mudou para USB-C, né, que é o Power Supply. 2 entradas HDMI, muito legal do Raspberry 4. Você consegue ligar 2 monitores, coisa que é muito comum hoje em dia, o pessoal tá trabalhando muito com isso, né? Nos notebooks, a tela do notebook e um outro monitor ligado a ele para visualizar. Por exemplo, você está fazendo o controle de um equipamento numa linha de produção, né? Está ligado pela GPIO, no Raspberry, você consegue ver o sistema operacional e na outra tela, no segundo monitor, ver o sistema, o programa rodando ali, monitorando o equipamento da empresa, né? Então, fica muito show, tá? E o Raspberry 4 agora tem a possibilidade de você escolher 2 GB de memória RAM 4 ou 8. Claro que o preço aumenta, mas ele te dá essa possibilidade. Então, você tem uma aplicação mais pesada, tá? Você tem um computador com 8 GB de memória. Legal, tem notebooks aí modernos que não tem 8 GB, tem 4 GB de memória só, né? Então, é uma flexibilidade bem maior, tá? Então, como eu falei algumas especificações do RASP, estou dando uma olhadinha no tempo aqui. O RASP 1, ele vinha com um SoC, o chip, né, que tem processador, memória e GPU, memória de placa, processador de vídeo, né? Era o BCM2835, tá? De 700 MHz. Dava suporte para OpenGL 2 e tinha 256 MB de RAM. É esse cara que eu estou usando aqui, né? Na minha telinha aqui, não sei se vai dar para minha webcam capturar. Esse é o RASP 1 que eu tenho, tá? O Raspberry 4 é um SoC também mais moderno, quad-core, Cortex A72, tá? É um modelo que eles chamam de ARM, já é 64 bits e 1.5 GHz, mais que o dobro da velocidade. Suporte para vídeo, OpenGL 3, tá? Meu notebook não tem isso, né? Meu notebook é OpenGL 2, também o notebook já tem 7 aninhos, coitado. Mas meu computador eu pus uma placa de vídeo externa com OpenGL 3, porque eu uso SketchUp, uso AutoCAD, né? Então, 2, 4, 8 GB de memória, tá? Falando do GPIO, 40 pinos de propósito geral, né? Como eu já tinha falado, que eles pegaram a ideia do Arduino de ligar sensores, ligar sensores analógicos, sensores digitais, né? Alimentar essa tela de 3,5 polegadas aqui, ela é ligada no GPIO, tá? Então não precisa de uma alimentação externa, ela se alimenta da voltagem do Raspberry mesmo, tá? O que mais que ela tem? Ela tem um barramento para conexão com a câmera de vídeo. Vou voltar aqui. É esse barramento aqui do meio aqui, para ligar um cabinho flat, tá? Ela tem um barramento para ligar o LCD, que é esse barramento da ponta aqui superior, tá? Ela tem 2 HDMI, micro HDMI, no Raspberry 4, tá? O tamanhico dele, 85 por 53 milímetros, 45 gramas, tá? Então, mesmo com a tela, ó, ele é bem mais pesado que a bateria. Quer dizer, leve. Oh, errei. Ele é bem mais leve que a bateria, gente. Nossa, a bateria é mais que o dobro do peso do Raspberry. Com a tela, hein? Sem a tela, ele fica mais leve ainda. Tá? Portabilidade, né? E baixo custo. E alimentação, gente? Alimentação é a fonte 5 volts. É a mesma fonte que você usa para celular, tá? A diferença é que essas fontes de 1 ampere, de meio ampere, de 0,3 ampere, de 1,5 ampere, elas não vão dar conta do Raspberry, não. Fala-se que o Raspberry 1 ampere dava, mas não dá. Você começa a ligar as coisas, equipamentos na USB, não dá conta. Então, o recomendado é 3 amperes, está errado na apresentação, está um 3 terceira, né? Eu digitei, acho que ele mudou, eu não percebi, desculpa pela falha, mas 3 amperes é o recomendado, tá? Para ligar aqui a telinha de cristal, 3 amperes, menos que isso, não aguenta, tá? Para ligar um HD externo no Raspberry, que não tem alimentação específica para ele, né? Alguns HDs externos têm fonte de alimentação específica para eles, alguns não, tem que ter 3 amperes, tá?
Raspberry 4, conforme o que você for ligar ali na GPIO, eles aconselham que seja uma fonte de 5 amperes. Essa fonte é mais difícil de achar. E aquelas fontes turbo que tem, que carrega o celular em meia hora, tal, um pouco mais caras, né? E portabilidade, ele roda com pilhas AA, contanto que dê uma alimentação de 3 amperes e 5 volts, tá? Se der mais, porque em geral pilha AA você vai conseguir 6 amperes, você vai ter que regular isso aí, tá? E powerbanks, meu powerbank é exatamente 5 volts, 3 amperes, esse aqui, tá? Os paraguaios não são 3 amperes, aí já não vai dar conta, né? Até funciona, mas funciona 2, 3 minutinhos e morre, né? Então dá para fazer, em vez de usar um powerbank, você consegue juntar 4 pilhas, como o pessoal da robótica faz. O IF tem um torneio de robótica muito legal, Thiago Donadon, nosso parceiro aí, tá na equipe, né, do torneio de robótica, deu uma palestra aqui ontem ou anteontem, se não me engano, na Semana Nacional de Tecnologia 2020, né, a galera da robótica usa muito, né, colocar as pilhas ou aquela bateria, tá, para alimentar o Arduino, então dá para alimentar o Raspberry também da mesma forma, tá? Aqui, umas fotos mais recentes aí do meu Raspberry com a telinha de touch de 3,5. Nossa, 11h40 da noite eu brincando com o Raspberry, né? A galera do noturno. Bom, já falei dos sistemas operacionais, mas vou ressaltar só algumas coisinhas. Hoje em dia o Raspberry Pi OS, que era chamado de Raspbian, né? É o mais usado, ele que vem já com as linguagens de programação já instaladas, né? O Python já instalado, tá? Tem Ubuntu Server, tá? O SMC é bem legal, um sistema operacional que já vem, assim, mais para você usar ele como media player, para tocar rádio, filmes, etc, tá? Esse cara que eu queria falar, o Windows 10 IoT Core. IoT é Internet of Things, Internet das Coisas. A Microsoft lançou um Windows para abranger a Internet das Coisas, né? Usando Arduino, usando Raspberry. E esse que é o cara que eu falei para vocês, eu fiz diversos testes aqui já, enquanto eu estava no mestrado. Você instala, baixa esse Windows 10 IoT Core, instala ele no SD, coloca no seu Raspberry, tá? Ele dá o boot, configura a rede Wi-Fi dele ou a rede cabeada, tá? E ele fica ali esperando como um cliente, você, do seu computador ou do seu notebook, do seu Windows 10 aqui do seu computador, conectar pela rede sem fio, conectar nele, no Raspberry, e você manda seu sistema feito em linguagem de programação que você quiser para Windows. Por exemplo, eu mandei um programa lá para o meu Raspberry feito em C#, tá? Que era da minha tese de mestrado, que era de reconhecimento de movimentação utilizando o Kinect, né? Meu orientador, Marcelo Paiva, lá da Unifacamp, muito fera, que me ajudou demais no mestrado. E eu joguei o sistema lá e ele rodou. O único problema é que ele não reconheceu o Kinect. Não consegui achar drivers ainda, né? Do Kinect antigo aí, talvez o Kinect novo, o Azure, o Raspberry, a comunidade Linux, a comunidade Raspberry desenvolva drivers, mas eu não achei pro Kinect antigo driver, né? Mas o meu sistema rodou, do mesmo jeito que rodava no computador, rodou no Raspberry aí, usando esse Windows 10 IoT Core, tá? Quem vai começar? Recomendado é o Noobs. O Noobs, você baixa lá no raspberrypi.org, é um sistema operacional que instala sozinho, você copia ele no SD, ele instala, liga o Raspberry, ele instala, reinicia e está funcionando. Então não precisa conhecer muito para fazer a instalação. Isso aí você acha no site, tá? Bom, professor, você falou aí, eu me motivei. Quero comprar um Raspberry, se preparar para a facada, infelizmente, né? O Brasil, ele tem um problema muito grave, porque não tem Raspberry fabricado aqui. Não, Raspberry é fabricado nos Estados Unidos. E o preço é em dólar. Professor, $35 é um preço acessível. Seria, tá? Se não fosse o quê? As taxas de importação, as lojas que são os atravessadores, que ganham muito em cima disso. Então, o Raspberry, hoje em dia, ele vai estar em torno de, tá? 400, 500, 600, 800 reais, dependendo do modelo. Então, infelizmente, a alta no dólar, né, o dólar a 5,
mais que R$ 5, tá? E a forma como ele é importado para o Brasil encarecem demais o equipamento, tá? Eu lembro que o primeiro Raspberry eu paguei R$ 140, tá? Mesmo assim, $35 era R$ 70 na época. Eu paguei quase o dobro do preço que eu pagaria lá nos Estados Unidos ou na Europa, né? Ou em outros países, na África, Ásia, tá? Mas eu já paguei caro na época. Agora pagar 400 é complicado, né? Mesmo assim, gente, não inviabiliza o uso principal dele, que é tornar o computador mais popular. Por quê? Porque você tem teclado em casa, você tem mouse, você tem fonte de alimentação do seu celular, você tem um monitor antigo ou uma TV, então você só compra o Raspberry e você tem um computador completo ali para você, tá? Então, por exemplo, com R$ 400 você tem um computador na sua casa, tá? E se você for comprar um notebook hoje em dia, encareceu demais durante a pandemia, a procura aumentou demais, né, para os notebooks, e a fabricação não aumentou, tá? Então, os notebooks encareceram demais. Notebooks que você pagava R$ 1.000, R$ 1.200, você está pagando R$ 2.000, R$ 3.000. Notebooks bons aí, R$ 4.000. Então, com 400 você consegue montar, tá? Aqui uma listinha com o preço da tela de touch, do case, os SDs, né? Só para a gente ter aí essa curiosidade. Bom, e aí, o que eu queria mostrar também, para a gente finalizar, que eu queria terminar um pouquinho antes para conseguir responder as perguntas, tá, galera? Bom, exemplos de caso de uso, que o título da minha apresentação é os usos, né, do Raspberry. Porque, pô, legal, o professor me mostrou um negócio legal, quero aprender, quero usar. Show. No que eu vou usar? Né? Bom, projetos de controle de drones, tem cases demais na internet, mas o próprio site raspberrypi.org tem mais de 1.500 cases, mais de 1.500 casos de uso do Raspberry. Tá? Não só em universidades, pessoas em casa que fazem casos de uso. Né? Controle de motores serve de passo para robótica, como eu falei aí já. Relay para ligar e desligar equipamentos, automação doméstica, liga a luz à distância pela internet, tá? Liga o ar-condicionado, que está se tornando cada vez mais comum, né? Sensores de temperatura, games retrô, como eu falei, Recalbox e RetroPie, eu estou usando RetroPie para jogar Atari. Automação residencial, abrir um portão à distância, né? Por aí afora. A galera da internet, dos games, né? BitTorrent Server, Game Server, tá? Eu já fiz cluster em rede, com os 4 Raspberries, liguei os 4 e montei um cluster, tá? Qualquer tipo de serviço que um Linux faça, server Linux, tá? Então, Firewall, Switch, DHCP, DNS, Web Server para hospedagem de sites, tá? Então, o que eu já fiz? Já fiz acender e apagar a luz, tá? Já fiz controle de motor servo, game retrô, BitTorrent Server só para testar, né? Já fiz o cluster, fiz um servidor onde eu hospedava meu site. Deixei ele no ar aí por coisa de um mês. Então eu levantei nele Firewall, DHCP, o Apache Server, né, que é o famoso WAMP, né, o PHP, o MySQL, com o servidor, né. Copiei meu site, ele é um site leve, né, não é dinâmico, é estático, então copiei meu site ali, www.profsergiogodoy.com.br, eu tenho registro, já tenho o domínio de registro já para mim, né, então eu deixei ele lá. E eu ficava do meu notebook tentando invadir, né, meu notebook Windows, né, tentando invadir o Linux, ver se meu firewall foi bem montado, né, até nosso grande amigo aí, o Fernando Moledo, me ajudou aí a fazer firewall, o Fernando Salinas já me ensinou muito de firewall também, professor que era lá do IF Boituva, tá no IF São Carlos agora, né, então essas coisas que eu já fiz. O cluster ficou legal, gente, uma potência de uso, show de bola, tá, com os 4 que eu tenho, ficou bem legal. Bom, casos de uso na indústria, coleta de dados de sensores, qualquer sensor que tenha na indústria, temperatura, sensor óptico. Aqui no IF Registro, o professor Scherfs ali, tá com uma galera, que é o coordenador de pesquisa, né? Tá com uma galera ali na engenharia de produção, que o coordenador é o professor Carlos, né?
Tá com uma galera ali fazendo diversos projetos na engenharia de produção. Tem um que é um sensor de luz, né? Poderia usar um Raspberry, não estão utilizando, mas poderia utilizar, né? O RoboDelta, poderia usar, tá? Interface com máquinas legadas, né? Máquinas que não têm o CNC, o controle numérico computadorizado, que não tem a interface de rede, tá? Você pode usar ele. Como eu fiz minha TV, que não era smart, eu transformei ela em smart, né? Liguei ela na rede, tá? Inspeção de produção, a galera da engenharia de produção, né? Pode utilizar demais. Sistemas de visão, em placa de prototipagem, né? Automação de testes, tudo que dá para fazer com Arduino, dá para fazer com Raspberry. E dá para usar Arduino e Raspberry em conjunto. Isso é muito interessante também, através das GPIOs aí, de ambos, tá? E Shields, tá? Alguns casos muito interessantes, tá? Google doou 15 mil Raspberry para escolas do Reino Unido. Essa matéria que eu achei, eu não consegui achar outra matéria que eu tinha encontrado. Google também doou, porque Reino Unido não é um país pobre, né? Eles fizeram diversas doações para países na África, para as escolas montarem laboratórios de informática, com monitores usados, né, teclado e mouse usados, o Raspberry alimentado por energia solar. Então eles doaram tudo, energia solar, as placas de energia solar, né, e são países extremamente quentes, então dá para trabalhar demais com energia solar, e montaram laboratórios com 15 computadores para ensinar programação Python e Scratch, tá? Aí volta a lembrar do Felipe, né, Felipe Almeida aí do IFBoituva, que está trabalhando bastante aí, né, com a parte de energias renováveis, né, tá com os projetos aí, muito legal, a ideia. Tá aqui, ó, das escolas carentes, eu esqueci que eu achei, ó, eu tinha esquecido que eu esqueci que eu achei. Bom, tá aqui o site, é o Indiegogo, né, a ideia do Raspberry aí, nas escolas de baixo custo, tá? A Microsoft roda um sistema de IA, inteligência artificial, tá? Para aprendizagem de máquina, tá? É uma coisa super caseira, assim, um negócio caseiro, mas é inteligência artificial, tá? É um problema que um dos caras do time de aprendizado de máquina da Microsoft tinha, que os esquilos estavam invadindo o jardim dele, os esquilos invadindo o quintal e destruindo o jardim dele, tá? Então, eles, através de uma rede neural, tá? Pegam um modelo de visão computacional e identificam o esquilo, tá? E aí, quando identifica, ativa os sprinklers, aqueles negocinhos de jogar unidos. Aqui no Brasil a gente não vê essas coisas, mas é um sistema, então, utilizando a inteligência artificial, que é o modelo de visão computacional. Muito legal. Outro case da Google também, que utiliza o Pi Zero, o Raspberry Pi Zero, que é um Pi mais barato, de baixo custo, só que com menos performance, né? Na equipe de desenvolvimento de inteligência artificial deles, da Google, né? Aqui, uns cases utilizando Lego. Para quem conhece Lego, a galera do IFBoituva trabalha bastante com Lego lá. A professora Valdineia, que agora está em Sorocaba, né? E o Francisco, o Chico, lá de Boituva. Aqui em Registro nós estamos com uma equipe também, o professor Altamirando aí trabalhando com Lego, né? Então, sabem que eles têm, o Lego vem com o processador dele específico, com a linguagem de programação dele específica, né? Então, você pode comprar os kits sem o processador, só o kit de peças Lego, e usar o Raspberry como central de processamento, tá? E ligar os sensores Lego na GPIO. Legal, tem muito, inclusive no site da Lego, falando sobre isso, né? Outros projetos também, Raspberry Pi, colado ali no espelho retrovisor de um carro, tá? Com a câmera, né? O Raspberry colado aqui no retrovisor, a câmera está um pouquinho para frente, assim, deslocada, que faz o uso da inteligência artificial para detectar placas de veículos, né? Aí o programa rodando, né? Reconhecimento facial, utilizando Python, inteligência artificial para projetos de reciclagem, que diferencia uma ferramenta de visão, que diferencia o que é papel, vidro, plástico, metal e papelão, tá? Tudo isso está no site da Raspberry, tá? Essa última notícia que eu peguei essa semana, olha que top, galera. Um clusterzinho básico de 60 RASP 4, tá? Tá ligado numa fonte monstro aqui, uma fonte monstrão. Legal, os coolers aqui para resfriar,
né? Mas tá aí, legal, ligada ali num outro local, estão ligados ali o cluster de HDs dele, tá? Mas são aí 60 Raspberries com uma fonte de servidor, né? É bem legal esse projeto, né? É inteligência artificial. Esse projeto simula dados de um scanner médico, como na palestra anterior o professor Diego estava falando aí, né? Do uso da inteligência artificial na medicina. Top de linha. O último que eu queria relembrar aqui, um projeto de um aluno nosso de Boituva, que ele fez o técnico em manutenção e suporte informática e fez o tecnólogo em ADS, análise e desenvolvimento de sistemas, o Felipe Magueta. Na época, eu dei uma força, ele foi estagiário meu, a gente fez projetos de extensão, projetos de pesquisa, ali com o Chico, era coordenador de extensão ainda, o professor Felipe Almeida, que agora é diretor, era coordenador de pesquisa, e a gente fez eu ajudei, né, um totem para exposição de produtos, usando o Raspberry Pi. Tá aí o Felipe, num dos totens dele, tá, era essa área onde fica o monitor e o Raspberry ali, fechada, e esse totem ficava num shopping. Claro que ele foi pintado, né, não dava para ver a fonte de energia, não dava para ver o Raspberry, só ficou a área ali aberta da TV, né, do monitor, TV não, um monitor de 17, né, com a chave para abrir o totem, e ali ficava o computador, e remotamente ele acessava da empresa onde ele trabalhava, remotamente ele acessava, inclusive esse Rasp é dele, não é o meu. Ele ficou com o meu Rasp por um bom tempo trabalhando, depois eu pedi para ele, para mostrar a fotinho dele aqui agora, né? Ele ficou um bom tempo, não sei se hoje em dia ainda está rodando esse projeto. Esse projeto é de 2013, se não me engano, quando ele estava no ADS já, no Tecnólogo. Mas ficou bem legal, rodou em 2, 3 shoppings aí, tá? Então, remotamente, ele acessava esse totem e trocava a apresentação, o PowerPoint ou o Flash que rodava ali, o totem, né? Então, gente, a ideia, acho que inicial era mostrar, para quem nunca viu, né? Quem já viu, acho que eu não mostrei muita novidade. Quem já conhece o Raspberry, acho que não mostrei muita novidade, não. Mas mostrar o que é o Raspberry, tá? E como que ele pode ser aproveitado hoje em dia na inteligência artificial ou no uso caseiro. Legal? Finalizo aí com o meu e-mail, sergioaugustogodoy@gmail.com. Tem o sergiogodoy@ifsp.edu.br também. E o meu site, profsergiogodoy.com.br, vou disponibilizar lá essa apresentação. Se der para o link aí do YouTube para essa palestra também, vou colocar lá. Legal? Então, acho que é isso. Vou parar o compartilhamento aqui. Vamos voltar? Acho que eu consegui, não, estourei o tempo. Mas, mesmo assim, consegui terminar antes das 4, tá? Eu queria fazer em 45 minutos, né? Que eu tinha não tem problema, começamos já um pouquinho atrasado também, mas tem algumas perguntas aqui, então eu vou pôr aqui na tela para que você possa ir respondendo, tá bom? Ótimo, obrigado. A primeira que eu vou projetar aqui é do André Moraes. Alguma semelhança entre o Raspberry e o CLP? André, a semelhança dele é mais com um tablet ou um celular, tá? O que ele tem de parecido com o CLP é só GPIO, as portas, os 40 pinos ali, que tem alimentação de 5 volts, entrada analógica, entrada digital, mas só isso. E aí, através de um programa, que você pode programar em Python ou outras linguagens de programação, você consegue pegar essas informações de entrada ou mandar informações para saídas, tá? Eu acho que a semelhança é essa, tá? Essa é a ideia. Então, agora da Tamires, qual a capacidade máxima do Rasp, já que vai cartão de memória? Então, Tamires, memória RAM é fixa dele, tá? A versão nova, Raspberry 4, pode ter 2, 4 ou 8 GB de memória. Disco é o SD, tá? O sistema operacional Linux, ele suporta discos grandes, então cartões de memória, cartões SD aí, 4, 8, 16, 32, 64 GB, tá? E você pode ainda ligar um HD externo nas portas USB dele, tá? Então, eu acho que o limite vai ser o sistema operacional, né? E o SD mesmo, tá? Já tem SD de 256 GB, então você pode usar. Quando baratear o preço, você vai poder usar. Então, você vai ter um disco, um HD aí, rápido, né?
na velocidade de um SSD aí dos notebooks mais modernos, tá? Que é um SD de 64 GB, por exemplo. O mínimo é 4 GB, porque o Raspberry Pi OS, o sistema operacional que era o Raspbian antes, né? Ele precisa de um disco de 4 GB, um SD de 4 GB no mínimo. Versões mais antigas dele você consegue instalar com 2 GB, com 1 GB, né? Mas o máximo vai além. Vai depender mais do valor que você quer investir. Tamires, nossa aluna aqui da engenharia de produção, aqui em registro. Estava falando já em investir, aí a pergunta do Vinícius vai bem nessa linha, né? Então, fazendo uma análise custo-benefício, vale mais a pena comprar o ESP32 ou o Raspberry? Vinícius, não tenho a menor noção do ESP32, tá? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o RASP não tá barato, como é a ideologia principal dos criadores e da Raspberry Pi Foundation, né? Que é ter um equipamento de baixo custo e com performance boa, tá? Eu acho que aqui no Brasil a gente consegue montar um laboratório com computadores doados, computadores velhos que a empresa não usa mais e doa para uma instituição de caridade, para uma igreja, né? Para uma fundação, do que montar um laboratório de baixo custo com Raspberry. Infelizmente, o Raspberry, para a gente comprar aqui, tá caro. Tá? E eu realmente não tenho a menor ideia do custo do ESP32. Mas como eu falei para você, você vai pagar 300, 400 reais no Raspberry. Tá? Tela, teclado, mouse, fonte, cartão de memória. Legal? Então, do Raspberry é mais ou menos essa a base. Legal, Vinícius? Desculpa não poder te elucidar tanto assim. Bom, das perguntas que o pessoal tinha mandado até agora eram mais essas, fora os comentários, claro, né? Falando aqui que o amor pelo Rasp só cresceu com essa palestra, né? Ah, bom, legal. O pessoal tem mais interesse aí ainda, pelo que deu para perceber, o pessoal ficou bem animado, viu? Eu fiquei bem animado quando eu consegui motivar um aluno em 2013, lá em Boituva, né? O Felipe, eu acho que não está assistindo hoje, disse que estava trabalhando, mas ele já assistiu várias palestras minhas. Essa palestra eu já ministrei 3 vezes em Boituva, uma vez no IF Capivari, uma no IF Campinas, né? E agora aberto aí ao público geral, muito legal, adorei a ideia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano, ser aberta, estou assistindo palestras aí que eu acho que eu não teria chance de assistir, por elas serem remotas, tá? Um espetáculo, parabéns a todos aí, inclusive a você, tá? Obrigada, a nossa iniciativa foi nesse sentido mesmo, de tornar ter uma semana ainda com maior visibilidade, trazendo essas palestras, né, para todos mesmo, né? Espero, quem sabe, aí do ano que vem, conseguir ainda fazer com mais campos, né, reunidos. Exato, mais campos envolvidos. E mesclar, né, as palestras que estejam, os eventos que estejam acontecendo localmente, serem transmitidos para a galera que não tá, né, que a gente fez Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Registro um ano, já comentei com a professora Ronise aqui, a gente pegou um patrocínio do CNPq. Eu acho que a gente tem que frisar, né, que o patrocínio do CNPq sempre existe na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, e é sempre muito bem-vindo, né, para o Instituto Federal. A gente fez um ano aqui em Registro que a gente trouxe mais de 2.000 pessoas para conhecer o campus, para conhecer as atividades de ciência e tecnologia que a gente faz aqui. A professora Ronise era a coordenadora de pesquisa aqui, eu era coordenador de extensão, agora está o professor Scherfes e o professor Jurandir, né, parceiros nossos aqui em Registro. Então, sempre agradecendo também ao CNPq, né, apesar de não ser tão bem visto aqui no Brasil, mas que a gente sempre tem o apoio dele, o Instituto Federal sempre tem o apoio dele nas nossas pesquisas. Muito bom. Então, eu agradeço aí a sua participação. Foi muito boa a palestra. Para mim também, eu gosto bastante dessa área, então é sempre legal ir acompanhando, né, como que estão as coisas. E foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu acho que o próximo palestrante está com alguma dificuldade, porque ele entrou aqui no sistema e caiu algumas vezes já, então eu vou tentar contato com ele. Então, vou pedir para que todos aguardem só aí um pouquinho também na sala, para que eu consiga estabelecer essa conexão com ele, tá bom? E legal, muito obrigada de novo, então, Sérgio. Eu agradeço. Sempre um prazer recebê-lo. Tenho certeza que você ainda vai reproduzir essa palestra muitas vezes, viu? Obrigado. É um assunto muito interessante. Obrigado novamente a você, ao Éder, e ao professor Felipe Almeida, nosso grande amigo aí.
Tá Tchau. joia. Tchau, tchau. Então, pessoal, como eu disse, o professor Alberto, que seria o próximo aqui da programação, deve estar com algum probleminha, porque ele já entrou na sala e caiu 2 vezes. Então, eu só vou pedir para que vocês aguardem um momentinho, que eu vou deixar quem espera, enquanto isso eu falo com ele, tá bom?